Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Fac Nerd. Hoje eu tô aqui para falar de Alice in Borderland. A segunda temporada finalmente foi liberada na Netflix e chegou a hora de falar tudo e explicado da segunda temporada. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar a gente e segue a gente nas redes sociais. Alice in Borderland foi lançado no dia 22 na Netflix, a segunda temporada, e agora ela chegou com tudo, estando já direto entre os top 10 da Netflix. A primeira temporada fez um sucesso enorme na Netflix, apesar da série não ter sido tão conhecida na época, ela repercutiu muito bem depois, principalmente depois do lançamento de Round 6, onde muita gente recomendou Alice in Borderland para as pessoas que tinham gostado da série. Isso fez com que a fanbase da série crescesse muito, então a segunda temporada ficou ainda mais aguardada do que ela já estava sendo. Então, para quem é novo no canal, eu já fiz um vídeo aqui falando do final do mangá. Muito do que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência como leitor do mangá de Alice in Borderland e agora vendo a série. Primeiro ponto que você pode enxergar como negativo ou positivo é que a série é extremamente fiel ao mangá. Muitas páginas e páginas são praticamente retiradas, transformadas em live action no seriado. Inclusive cenas icônicas como a cena da Shotgun com o Alice, a cena do sacrifício do Tata e muitas outras são retiradas diretamente do mangá, take a take. Se você colocar a página e a foto lado a lado, você vai ver que é igual. Para quem gosta de fidelidade, realmente isso foi um ponto muito positivo e ficou muito bonito você ver o mangá ali transcrito na tela. Por outro lado, isso deixou zero margens de surpresa para quem leu o mangá, afinal de contas estava tudo ali entregue de mão beijada, igualzinho. Uma das vantagens do live action foi justamente poder se aprofundar em coisas que o mangá não fez ou não teve tempo de fazer, que foi mostrar o background de muitos personagens que meio que eram nobodies no mangá, mas eles foram muito importantes em determinado momento da série e eles mereceram pelo menos um mini background ali, como por exemplo o Rei de Espadas. Isso deu mais profundidade para os personagens, entendendo um pouco de cada um por que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, e agora que você viu o final, por que eles decidiram ficar em Borderland. Outra coisa que eu gostei muito que eles fizeram foi mostrar os jogos ocultos do mangá. Afinal de contas, o mangá mostra pouquíssimos jogos. Dessa parte dos naipes principais, dos naipes de imagem, o Alete Dummy Rei, o mangá mostra pouquíssimo dos jogos, inclusive de jogos que participantes importantes, como a Kuina, por exemplo, participaram, não são mostrados no mangá, quase que nada deles. Na série, não só a gente tem vislumbres dos jogos que os nossos heróis participaram, mas também vislumbres dos outros jogos que foram derrotados por jogadores que a gente não conheceu. Isso ao mesmo tempo foi bem legal, mas também deixou a gente bem curioso para entender quais as regras e como funcionava para vencer esses jogos. Como já mencionei no outro vídeo meu, muito curioso para saber como seria o fatídico jogo do Rei de Copas, que provavelmente foi o mais difícil de todos. Agora vamos falar da parte mais importante, que é o final explicado e o que isso vai gerar para o futuro da série. Como eu falei, o final é muito parecido com o final do mangá. O Alice e o Sag vencendo ali a mira no último jogo de Copas, fazendo com que todos os jogos fossem derrotados e assim eles pudessem responder a pergunta oculta sobre o ficar ou não em Borderland. Um detalhe dramático que a série modificou aqui com relação ao mangá, que eu também achei bem legal, foi justamente o duelo com o Rei de Espadas. O duelo final contra o Rei de Espadas não é muito bem mostrado no mangá, a gente só tem uma noção e sabe que o Aguni venceu. Aqui eles mostram muito detalhadamente todo o embate e o sofrimento que foi para vencer o Rei de Espadas, além do fato de que muitos personagens quase morreram lutando com ele. Por mais que tenha sido um pouco bizarro essa passagem de tempo, fazendo com que eles agonizassem por tanto tempo sem morrer, eu entendi o que a Netflix quis fazer, aumentando o drama em cima dos personagens queridos do público. No mangá, isso basicamente está resumido sobre o Shishia, já que ele é o único que está de fato nessa situação de quase morte quando eles partem para o jogo final. Aqui, como eu falei, diferente do mangá, praticamente todos os personagens estão em situação de quase morte quando eles chegam no último jogo. Outro ponto que eu mencionei também no vídeo anterior, no mangá eles não deixam claro, mas eles dão a entender que o Aguni é gay, ele tem um relacionamento amoroso pelo chapeleiro, isso que deixa ele meio pirado e acaba fazendo com que ele acabe matando o amigo. Aqui na série, assim como no mangá, eles não deixam explícito essa relação do Aguni com o chapeleiro, mas fica muito próximo do que é o mangá,
dando a entender realmente que o Aguni é gay, ou pelo menos bissexual aqui na série. No seriado também não fica claro esse relacionamento, já que ele passa a se aproximar muito mais da Akane depois de ter superado o Chapeleiro na questão das visões que ele estava tendo nas conversas que ele tinha com ele. Então nem o seriado nem o mangá deixam claro como é a relação de verdade deles, os dois dando a entender mais ou menos a mesma coisa. Agora, seguindo pro final mesmo, a Netflix basicamente copiou também o final, assim como ela fez com praticamente toda a temporada, e resulta em possibilidades muito importantes. A resolução do mangá e do seriado é a mesma. Shibuya foi destruído por uma chuva de meteoros, e as pessoas que estão ali em Alice in Borderland são pessoas que foram mortas pelo meteoro, e elas estão ali lutando entre a vida e a morte. Elas são, entre aspas, mandadas para Alice in Borderland para lutar pela vida delas, para conseguir voltar para o mundo real, voltar à vida. Nesse ponto é exatamente igual ao que aconteceu na série. Por sinal, todo o pós ali deles acordando, o Niragi próximo ao Shishia, o reencontro do Arisu com a Usagi, a Kuina com os pais, é muito parecido com o que acontece no mangá também. A grande diferença é o final que a série deu para essa temporada. No final do episódio é mostrada uma mesa de baralho onde todas as cartas voam, com exceção do Coringa, e a temporada encerra com um close na carta do Coringa, que não tinha sido apresentada para as pessoas durante a série. Para quem leu o mangá, a carta Coringa aparece sim no mangá, mas ela aparece ali no momento da pergunta se eles vão ficar no mundo de Alice in Borderland ou não. A carta Coringa aparece personificada de certa forma perante o Arisu e questiona ele justamente como o Arisu vê ele, se ele vê como um deus ou como um demônio, dando a entender realmente que ele é o Reaper, ou como o próprio Arisu fala, o barqueiro, que é basicamente a pessoa responsável por levar as pessoas que estão morrendo para o mundo dos mortos. O fato dessa parte não ter sido mostrada na série e não ter tido a explicação sobre de fato ele ser o barqueiro, isso deixa um gancho muito claro de que a Netflix pode sim querer uma terceira temporada, justamente para utilizar esse gancho do barqueiro, da carta Coringa, como mais um jogo para eventualmente eles voltarem para o mundo real, ou alguma promessa que eles acabaram tendo que fazer. Muito possivelmente, se essa conversa aconteceu como aconteceu no mangá, muito possivelmente ela vai ter um desfecho diferente do que teve. Outro detalhe importante que corrobora o fato de que essa terceira temporada é muito provável é justamente o fato do lançamento do mangá Alice in Borderland Retry. Ali no meio de 2020, no Japão, foi lançado o mangá Alice in Borderland Retry. É uma continuação direta de Alice in Borderland que serviu como base para o seriado. Alice in Borderland Retry trata justamente do futuro do Arisu e da Usagi, eles já como um casal casado, vivendo a vida deles. Dá uma base para vocês do que esse Retry fala, justamente para vocês terem uma noção do que pode ter na terceira temporada. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo depois explicando sobre esse mangá detalhadamente, para ir já com todos os spoilers. Como eu falei, o Retry trata justamente do Arisu e da Usagi já casados, mais velhos, eles com um filho. Durante a vida deles, acaba tendo um acidente muito grave de carro, e eles acabam novamente indo parar em Alice in Borderland, agora tendo que jogar os jogos mais uma vez para retornar à vida. Então esse gancho que a Netflix deixou da carta Coringa ali no final deve ser justamente para usar esse mangá como uma continuação da segunda temporada, ou eventualmente fazendo realmente a mesma história como no Retry, dando um salto temporal onde eles vão estar mais velhos já com a criança, ou simplesmente eles vão novamente ter um acidente ali os dois juntos e eles vão ter que jogar Alice in Borderland mais uma vez para conseguir escapar de novo. Nesse ponto, como eu falei, a carta Coringa pode ser utilizada no roteiro como um desafio que o Arisu e a Usagi vão ter que superar. Por isso, eventualmente, eles podem voltar para Alice in Borderland para ter que vencer esse desafio extra. Então, muito provavelmente teremos sim a terceira temporada e já temos mais ou menos a trama que a Netflix deve seguir. Então o que você achou? Você está empolgado? Você está torcendo para essa terceira temporada ou você acha que o final ficou bom do jeito que ficou? Fala aí pra gente, deixa nos comentários. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o like para ajudar a gente, se inscreve no canal e fica pro próximo vídeo do FAQ Nerd. Valeu!